Eu quero ler com os irmãos esse verso, mas quero falar do amor gracioso de Deus em outro texto, porque tenho tido a oportunidade de falar sobre esse assunto, mas gostaria de fazer com que os irmãos vejam o amor de Deus. Não apenas ouçam o amor de Deus, mas a nossa intenção nessa manhã é fazer com que a igreja saia daqui visualizando o amor de Deus. Então a gente vai ler 1 João capítulo 3, verso 16a, mas vou fazer a exposição de João capítulo 13, verso 1 a 17. 1 João capítulo 3, verso 16a diz assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. O amor, meus irmãos, não é um discurso. O amor é uma entrega. O amor não é uma notícia vazia, mas é um fato histórico. O Deus gracioso, bondoso, santo, 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 abriu mão do seu ser igual a Deus, veio ao mundo, se fez homem, carne humana, e obedeceu até a morte de cruz e morreu em nosso lugar. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Por isso eu e você temos salvação e vida eterna, porque ele nos amou de tal maneira e se entregou por nós naquela cruz. O amor não é um discurso, o amor é uma entrega. E eu quero mostrar isso para os irmãos à luz do texto de João capítulo 13, onde Jesus vai fazer ali o seu discurso terminante. João capítulo 13, por favor, abra sua Bíblia em João 13. Enquanto você está abrindo, deixa eu te dar o cenário aqui desse texto. João capítulo 13, Jesus está de portas fechadas com os seus discípulos. Ele termina o seu ministério público, reúne os 12, onde ele quer jantar pela última vez a janta da Páscoa. Jesus vai aqui nesta janta instituir a ceia, orar pelos seus que estão no mundo. Jesus, neste jantar, vai anunciar que um deles é o traidor. Jesus, nesse jantar, vai apontar para Pedro e vai dizer: Pedro, tu me negarás por 3 vezes. É nesse jantar que Jesus vai ensinar sobre a vinda do Consolador. É nesse jantar que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. João capítulo 13 a João capítulo 17 é a notícia, a narrativa desses fatos. Jesus está dando o seu último discurso antes de ir para a cruz. Só para os irmãos terem uma ideia, o jantar começa provavelmente às 18 horas de uma quinta-feira. Às 9 horas da manhã da sexta, Jesus está na cruz. Então, essas são as últimas cenas de Jesus antes de se entregar por nós naquela cruz. Às 3 horas da tarde da sexta-feira, Cristo entrega seu Espírito a Deus e morre por nós. Portanto, essa cena aqui do jantar é uma cena extremamente emblemática, porque Jesus vai demonstrar para os discípulos o que é o Evangelho. Ele não apenas anuncia o Evangelho, mas vai demonstrar o Evangelho por aquilo que ele vai fazer aqui nesse texto. Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. Nós temos um Deus que lava pés. Vamos ler o texto, João capítulo 13, versículo 1 a 17. João capítulo 13, verso 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estão no mundo, amou-os até o fim. Estando sendo servido o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. O que viera de Deus estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse:
Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Que Deus abençoe nosso coração. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que sejamos, ó Deus, edificados, instruídos, exortados por Tua santa palavra para a glória do Teu nome. Que toda a glória seja dada a Ti, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto começa dizendo em que Jesus senta-se à mesa e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Por que era necessário lavar os pés? Porque a mesa daquele tempo era uma mesa baixa. Os pés ficavam muito próximos do alimento. E esse serviço geralmente era feito ou por um criado ou por mulheres que faziam esse trabalho de lavar os pés. Entretanto, Jesus está no cenáculo com apenas os seus discípulos. Quem então faria esse serviço? Um deve ter olhado para o outro, mas ninguém se candidatou a lavar os pés. O Senhor, então, tira sua capa, pega a toalha, a bacia e vai lavar os pés uns dos outros. Esse texto é emblemático para nós, porque ele demonstra para nós, de forma visível, o amor de Deus. O texto começa dizendo que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O texto, aqui no verso 1, nos traz duas informações importantes. A primeira delas é que havia chegado a hora. E essa expressão no livro de João é algo extraordinário, porque o tempo todo João diz assim, ainda não é a hora, ainda não chegou a hora, mas agora chegou. Se nós lermos João capítulo 2, Jesus está em Caná da Galileia e ali acaba o vinho. Então Maria, sua mãe, se aproxima e diz, mestre, acabou o vinho. Jesus vai dizer para ela, o que eu tenho contigo, mulher? A minha hora não chegou. Se nós olharmos para João capítulo 7, Jesus está próximo do gasofilácio no templo, e ali então o texto vai dizer que ele não é preso porque ainda não havia chegado a hora. Nesse mesmo texto, se eu não estou enganado, em João capítulo 7, Jesus está ali para ir para a festa dos tabernáculos e seus irmãos dizem, olha, por que vocês não se manifestam publicamente? E Jesus vai dizer, ainda não chegou a minha hora. Se nós olharmos João capítulo 12, ele vai repetir a mesma expressão, ainda não chegou a minha hora. Mas chega aqui, em João capítulo 13, ele diz, a hora chegou. Sabe o que significa para nós? Que Jesus andava na agenda de um Deus soberano. Sabe o que significa para nós? A cruz não foi um acaso, a cruz não foi um acidente, a cruz não foi algo que pegou Jesus de surpresa, a cruz não foi simplesmente uma conspiração humana para acabar com o líder que estava se rebelando contra a religião da época ou contra o Estado romano. Pelo contrário, a cruz fazia parte do plano redentor de Deus. Jesus seguia a agenda dos céus. Nada pegou Cristo de surpresa. Havia chegado a hora em que Jesus deveria morrer por nós naquela cruz.
Isso é extraordinário. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente percebe que quando o primeiro homem caiu, Adão caiu, a humanidade caiu juntamente com Adão, porque ele era o nosso representante num pacto com Deus. Mas ali naquela queda, Deus fez uma promessa de um Redentor. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos ali a semente do Evangelho, que nós em teologia chamamos de proto-evangelho, quando Deus diz: da semente da mulher virá aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Todo o Antigo Testamento é desenvolvido para ampliação dessa promessa. Deus sustenta tudo até a vinda de Cristo para que a promessa fosse cumprida. Quando chega o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé para preservar a natureza criada para que ele pudesse cumprir a promessa. Quando então ele espalha as pessoas ali para o mundo em Torre de Babel, ele chama Abraão para si, para constituir uma nação e para prometer um descendente que era Cristo, como diz Paulo em Gálatas. Portanto, tudo que a gente vê no Antigo Testamento aponta para esse Redentor que viria. Esse Redentor veio e chegou a hora, ele se entregou por nós. O que nós podemos aprender com isso? Se o ministério de Jesus andava na agenda dos céus, por que a minha vida e a sua é diferente? Entenda, Deus governa sobre todas as coisas, sobre a tua vida, sobre a minha vida, e nós devemos descansar nisso. Descanse em Deus, não importa a circunstância que você vive nesse momento, mas entenda, nada acontece fora da hora. Tudo está debaixo de uma agenda de um Deus soberano. Portanto, havia chegado a hora. E chegou a hora, então, dele se entregar por nós, dele manifestar o seu amor de forma plena e profunda. O texto vai dizer, então, ainda no verso 1, havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui o texto vai dizer para nós que ele nos amou com amor perseverante. Amou-os até o fim significa que ele fez de tudo até o fim para que tomasse o nosso lugar na cruz. Esse amor, ele é um amor completo. Esse amor é um amor pleno. E é curioso que o texto em João vai dizer que ele amou os seus que estavam no mundo. E muitas vezes nós confundimos essa ideia do amor pelo mundo. Muitos utilizam o texto de João capítulo 3, verso 16, para acreditar ou para ensinar que que Deus amou o mundo, e ali significa amor indiscriminadamente todas as pessoas. Então, nós temos uma prática de anunciar esse amor desta forma. Nós chegamos muitas vezes lá fora e dizemos assim: olha, Deus ama você. Deus te ama. Deus te ama. E muitos acreditam que João, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para morrer, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, acredita desta forma. Mas a ideia ali do texto é que Deus amou a sua criação. Quando Deus criou todas as coisas, ele disse: ficou bom. Deus amou o mundo criado de tal maneira que foi capaz de entregar o Redentor para este mundo. É curioso que as Escrituras vai dizer para nós que Deus criou o mundo e depois criou o homem como a imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação. E agora na redenção a coisa é inversa. Deus em nós está fazendo nova todas as coisas. Em Cristo nós somos uma nova criação. Então a redenção começa no ser humano, na imagem e semelhança de Deus, mas atinge todo o cosmos. Por isso Paulo, em Romanos capítulo 8, vai dizer que o mundo criado aguarda com grande expectativa o dia da redenção. Porque esse remédio que Deus traz para reverter a queda não é apenas para homens, indivíduo, mas para toda a criação. Mas o amor salvífico do Pai, ele está sobre aqueles que estavam no mundo. E João vai usar o mundo de diversas maneiras. Por exemplo, João diz, olha, Deus amou o mundo, mas nesse texto ele diz, amou os seus que estavam no mundo. Quando olharmos para João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus vai dizer, olha, eu oro pelos os meus que estão no mundo, o mundo os odiou. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Ou seja, em João, a ideia é que Deus ama a criação por meio dos filhos que estão no mundo.
Deus ama os seus que estão no mundo. Jesus entrega-se na cruz pelos seus que estão no mundo. E essa morte é tão extraordinária e plena que alcança toda a criação. Portanto, esse amor é um amor perseverante. Deus nos amou de forma tremenda e plena. Enxerga isso. Quando você duvidar do amor de Deus, entenda, Deus já provou o seu amor por nós quando entregou Cristo para morrer naquela cruz. Muitos questionam o amor de Deus. Muitos viram e dizem assim, mas cadê Deus agora? Cadê Deus diante do luto? Cadê Deus diante da perda? Cadê Deus diante das portas que se fecham? Cadê Deus diante das calamidades? Cadê Deus diante de tanta tristeza, de tanta injustiça, de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta perversidade? Cadê Deus? Deus se manifestou para nós naquela cruz. O mundo está do jeito que está por conta da queda, segundo as Escrituras. Qual a explicação que nós temos para todas essas calamidades? O homem escolheu a morte ao invés de obedecer o seu Criador. Por conta da queda, a queda afeta a nossa relação com Deus, afeta a relação dos seres humanos, afeta a relação do homem com a criação. Então, tudo que temos de ruim no mundo, a resposta bíblica é a queda. Mas a reversão disso, o remédio para isso, é a cruz. Então, Deus provou o seu amor quando entregou seu Filho para morrer por nós. Aonde está Deus? Diante das calamidades, governando sobre todas as coisas e conduzindo uma história para um fim que será glorioso. Portanto, nunca duvide do amor de Deus, porque Ele provou o seu amor por você quando entregou seu Filho para morrer em teu lugar. Jesus veio ao mundo e foi até o fim com amor perseverante. Mas o verso 2 vai dizer para nós que estava sendo servido o jantar. E o diabo havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus, estava voltando para Deus. Olha que interessante o verso 2 e 3. João começa a dizer que um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus então diz que é chegada a hora e ama os seus até o fim. E de repente começa o verso 2, parece que muda um pouco o cenário, a cena. Mas na verdade tem tudo a ver com aquilo que Jesus vai fazer. João, ele é sábio em descrever essa narrativa e demonstrar para nós a traição de Judas e o diabo aqui induzindo Judas Iscariotes a pecar. E imediatamente João nos traz uma informação. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Há duas coisas importantes aqui. A primeira delas, o diabo induz Judas Iscariote ao pecado porque o diabo nos dá o que o coração quer. O coração de Judas Iscariote era um coração inclinado para o mal. Ele não era crente. Jesus deixa claro aqui nesse texto que nem todos estavam limpos. E ele diz, porque sabia que havia um traidor. Então a traição não pega Jesus de surpresa. Pelo contrário, ele sabia que Judas estava fazendo exatamente o que o seu coração desejava, e o diabo então induz Judas a fazer o que o seu coração quer. Mas o texto vai dizer que Deus havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Sabe o que significa? Jesus poderia, num estalar de dedos, acabar com a obra de Satanás e com a traição de Judas Iscariote. Jesus sabia que isso ia acontecer. E por que ele não fez nada? Por que ele não acabou com essa farsa naquele momento? Porque naquele jantar que ele apresenta o traidor, ele simplesmente não acabou com isso. A resposta é simples. Jesus não destruiu Satanás e Judas Iscariote naquele momento, porque ele precisava subir naquela cruz. É na cruz que o diabo é destronado. É na cruz que o diabo é destruído. É na cruz que manifesta o poder de Deus. O Deus que é santo e amoroso faz então que a obra de Satanás seja derrotada. Cristo não acaba com aquela farsa para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Ele suporta a traição, ele suporta a dor de alguém que andava próximo, alguém que viu
manifestação de poder, alguém que viu coisas acontecendo de forma poderosa, alguém que estava ali junto. Ele suporta essa dor da traição, porque ele sabia que era necessário que ele levasse o plano redentor até o fim. Ele nos amou e nos amou até o fim. Todas as coisas estavam debaixo do seu poder. Ele poderia acabar com aquilo naquela hora, mas ele não fez isso. Ele sabia de onde viera e ele sabia que estava voltando para Deus. É o que o texto está dizendo. Isso é extraordinário, porque quando nós sabemos de onde viemos e para onde nós estamos indo, nós teremos muito mais sabedoria para lidar com as coisas difíceis que nós enfrentamos. Quando nós não sabemos de onde nós somos e para onde nós estamos indo, nós ficamos perdidos e muitas vezes sendo conduzidos pelas circunstâncias da vida que nos fazem muitas vezes tomarmos decisões equivocadas. Agimos de forma impulsiva muitas vezes porque não sabemos o que Deus fez por nós e para onde nós estamos indo. Entender essa realidade vai fazer com que nós lidemos com as coisas difíceis da vida, como Cristo lidou aqui, de forma diferente. Ele tinha todo o poder, ele sabia da traição, mas ele tinha um propósito maior. Talvez na tua circunstância de vida, você sabe por que você está sofrendo, você sabe por que a circunstância é difícil, então entenda que você precisa descansar em Deus e ter a sabedoria de ser conduzido não pela circunstância, mas por aquilo que Deus já fez na sua vida e para onde Deus está levando você. Cristo, então, mostra para nós que ele vai demonstrar o seu amor quando ele levanta, e o texto vai dizer no verso 4, assim, ele levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Olha que interessante aqui. Há uma verdade profunda, espiritual e teológica naquilo que Jesus está fazendo aqui. E muitas vezes a gente não percebe numa leitura rápida do texto. Jesus pega a toalha, vai lavar os pés dos discípulos, então chega próximo de Pedro. E Pedro diz, Senhor, tu vai lavar os meus pés? É Jesus, eu vou lavar teus pés. Pedro, não, meus pés não, Senhor. Pedro era assim, né? Pedro de vez em quando se manifestava dessa forma. Não, Senhor, meus pés não. E Jesus disse, Pedro, presta atenção. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz, então eu quero ser lavado por inteiro. Lava minhas mãos, minha cabeça. Jesus, não, Pedro, você está limpo. Basta que seus pés sejam lavados. E aí ele conclui dizendo o seguinte, nem todos estavam limpos, porque ele sabia que tinha um traidor. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Preste atenção numa coisa, meus irmãos. Se nós já estamos limpos, não é necessário de sermos limpos mais uma vez. O que é necessário é apenas limpar os nossos pés da poeira do pecado. O que quero dizer com isso? O que Jesus está nos ensinando é a primeira coisa que Deus faz na vida do homem se chama regeneração. O nascer de novo, o lavar da água. Quando nós somos regenerados por Deus, começa um processo em nós. E esse processo a gente vai chamar de santificação. Uma vez regenerados, seremos santificados. Portanto, se nós já fomos lavados, basta que agora, na estrada da vida, nossos pés serão sujos pelas poeiras do pecado, então ele precisa ser lavado. Mas se nós não formos regenerados, se nós não tivermos passado pela a água, o nascimento, o novo nascimento,
não adianta lavar os pés, porque não teremos parte com Jesus. Isso fica muito claro, olhando para a cena e percebendo Pedro e Judas aqui. Pedro faz a mesma coisa que Judas. Os dois traem Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro está diante de Cristo e diz: olha, eu entrego minha vida pelo Senhor. Eu vou contigo até o fim. E quando a coisa aperta, Pedro nega, Pedro foge, Pedro tem medo. Pedro diz: eu não tenho nada com esse homem. E ele faz isso por 3 vezes. Mas a Bíblia vai mostrar que quando Jesus é traído pela terceira vez, Pedro nega Jesus pela terceira vez. Os olhos de Jesus cruzam com os olhos de Pedro e Pedro começa a chorar. E a Bíblia diz então que na ressurreição, quando Pedro vê Jesus na praia, ele se atira ao mar, vai em direção ao seu Senhor, e Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro diz: tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Porque Pedro já estava limpo. Ele precisava apenas lavar os seus pés. Mas Judas Iscariotes não tinha parte com Jesus. Ele não tinha sido limpo nem lavado. Então não basta apenas lavar os pés. Para ficar mais claro o que eu quero dizer, nós não fazemos para Deus para que a gente tenha salvação. Não adianta a gente se esforçar o tempo inteiro para ser uma boa pessoa, para obedecer à lei, para fazer as coisas certas, para fazer sacrifício, para fazer votos, para fazer coisas para Deus o tempo todo e na expectativa que Deus vai nos dar a salvação. Não adianta lavar os pés, porque o lavar os pés não gera vida em nós. É necessário primeiro que Deus gere vida em nós. E se Deus gerar vida em nós, então lavaremos os nossos pés. Então primeiro Deus nos ama, primeiro Deus nos lava, primeira ação é de Deus em nós. E quando Deus nos toca, Ele nos transforma e começa uma transformação de dentro para fora. Aí faz sentido obedecer a Deus, aí faz sentido realizar culto, aí faz sentido servir, aí faz sentido anunciar, aí faz sentido se entregar a Deus, porque nós já fomos limpos. Mas na estrada da vida, a gente vai precisar ser purificado constantemente, transformado constantemente. Isso significa que o processo da salvação, da reconciliação, não é um homem fazendo coisas para Deus. E é curioso isso, porque o cristianismo é a única religião que ensina exatamente o oposto de todas as outras. Tim Keller diz isso de forma profunda no livro Cristo, a Cruz e o Rei. Por quê? Todas as religiões vão dizer para a gente o que um homem deve fazer para ser salvo. O que o homem deve fazer para aplacar a ira de uma divindade. O que um homem deve fazer para agradar um Deus. Mas só o cristianismo diz o que Deus fez por nós para a nossa salvação. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Por isso que o amor não é um discurso, mas é uma entrega, é um sacrifício. É Deus que desceu do céu para nos salvar. É Deus que veio do céu para nos salvar. A escada até a eternidade não começa da terra ao céu, mas é dos céus à terra. É Cristo, o mediador de uma nova aliança. Portanto, meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que primeiro a gente é lavado, depois os nossos pés serão purificados. Portanto, se você está aqui hoje e de alguma maneira você tem tentado fazer algo para agradar a Deus, para que Deus te ame mais, para que Deus faça um favor para você, para que Deus te abençoe, para que Deus te abra uma porta, para que Deus te faça prosperar, para que Deus cure a sua enfermidade, eu queria dizer para você que Deus não vai te amar mais, porque Deus resolveu te amar em Cristo Jesus. Deus não te ama mais por aquilo que você faz para Ele. Mas sabe o que significa? Que Deus não te ama menos por aquilo que você deixou de fazer.
Deus resolveu te amar em Cristo Jesus. Isso é extraordinário. Eu dizia lá na igreja, alguns irmãos ficavam escandalizados, diziam: Senhor, pastor, o senhor não pode pregar isso, porque muitos então vão escolher a vida de pecado. Eu dizia: meus irmãos, a Bíblia diz que todos os nossos pecados estão perdoados na cruz. Nós fomos justificados pela obra de Jesus. Quando Cristo morre por nós, naquela cruz, a Bíblia diz que Deus aceita o sacrifício de Jesus em nosso favor e ele se torna propício a nós. Paulo, cantando em Romanos, capítulo 1, vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Paulo vai dizer: nada. Nem tribulação, nem angústia, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aí muitos vão dizer assim: mas pastor, se todos os nossos pecados estão perdoados, então eu posso viver uma vida de pecado? Não! Paulo responde isso em Romanos capítulo 6. Se nós estamos em Cristo, nós vivemos uma nova vida. Morremos para nós mesmos, para os nossos pecados, para viver uma novidade de vida. Então, a relação em que nós temos com Deus é transformada. Nós não obedecemos a Deus para receber, nós obedecemos a Deus porque nós recebemos de Deus. Já recebemos de Deus. Isso é extraordinário, porque tira o peso da religiosidade. Paramos de nos esconder de Deus como Adão fez. Quando você pecar, não se esconda de Deus, mas corra para os pés da cruz, porque Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados. Ele recebeu e aceitou o sacrifício de Jesus em teu favor. Ele te amou desta maneira. Entenda, Deus já te ama. Isso é libertador. Ele resolveu te amar em Cristo Jesus. Isso é libertador. A sua relação com Ele não é uma relação em que você precisa fazer para Ele te dar, não é uma relação de barganha. Não é uma relação que você precisa, de alguma forma, deixar o seu Deus feliz para que Ele te deixe feliz. Não. Ele resolveu te salvar. Ele resolveu te adotar como filho. Ele resolveu te levar para casa. O justo, santo juiz que deveria te condenar ao inferno resolveu entregar seu filho para que ele tomasse o cálice da ira de Deus em teu lugar, para que agora você se tornasse filho de Deus. Olha que bonito que a Escritura diz. Deus entregou o unigênito para que ele se tornasse o primogênito de muitos irmãos. O unigênito do Pai é entregue para que ele se torne o primogênito de muitos irmãos. Nós pertencemos à família de Deus porque estamos em Cristo Jesus. Portanto, o texto vai dizer que nós devemos, uma vez já lavados, permitir que Jesus nos purifique, permitir que Jesus nos transforme, permitir que os nossos pés sejam lavados. Porque aquele que não tem o seu pé lavado, aquele que não é santificado, aquele que não é purificado, ele não tem parte com Deus. O exemplo é Judas Iscariotes aqui. Mas o texto também vai nos ensinar que nós devemos fazer isso porque nós servimos uns aos outros. O texto continua e vai dizer assim: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Olha o que Jesus está ensinando. Se eu sou mestre, Senhor, e de fato sou capaz de lavar os pés de vocês, eu faço isso como um exemplo para que vocês também sirvam, lavem os pés uns dos outros. Sabe o que significa? Que no reino de Deus não há hierarquia entre nós. Todos nós somos servos uns dos outros. No reino de Deus não há alguém que recebe um título, um cargo onde ele precisa ser bajulado, onde ele precisa ali estar, de alguma maneira, sendo servido por uma comunidade. Não! Nós servimos uns aos outros.
O pastor, o diácono e qualquer um que exerce função eclesiástica na igreja está à disposição do reino para o serviço, assim como qualquer membro da comunidade, porque nós somos membros uns dos outros. Deus nos deu os dons para que nós edifiquemos as vidas uns dos outros. Portanto, a comunidade cristã precisa ser a comunidade do amor manifesta pela prática do serviço. Se nós queremos ver esse amor manifesto entre nós, devemos então lavar os pés uns dos outros. Devemos servir uns aos outros. Ele deu esse exemplo para nós, para que nós seguíssemos aquilo que ele nos ensinou. Portanto, o texto conclui e diz: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu quero encerrar minha exposição com algumas aplicações finais. E eu queria que você prestasse atenção, é importante. A primeira delas, a cruz não é um acidente, mas um agendamento eterno. A cruz não é um acidente, mas um agendamento eterno. Assim como o ministério terreno de Jesus, as nossas vidas estão nas mãos do Pai soberano, que governa sobre todas as coisas. Essa verdade precisa fazer com que nós descansemos nas mãos de Deus. Segunda aplicação importante. O amor de Cristo aos seus é tão eterno quanto o seu ser. Ele os ama com amor que tudo suporta e tudo espera. Vou repetir. O amor de Cristo aos seus é tão eterno quanto o seu ser. Ele os ama com amor que tudo suporta e tudo espera. Quem disse isso é João Calvino, comentando esse texto. Terceira aplicação importante para nós. Humildade não é ignorância de quem somos, mas é usar quem somos a serviço do outro. Humildade não é ignorar quem somos, mas é usar de quem somos a serviço do outro. Jesus sabia que ele era mestre e senhor, e ele então serviu lavando os pés uns dos outros. Isso é fundamental para nós. Às vezes, saber de quem somos, reconhecer virtudes, reconhecer talento, reconhecer dons, leva o coração à soberba. Mas exatamente o oposto. Saber quem somos nos leva a servir uns aos outros. Humildade não é negar quem somos, mas é entender que quem somos está a serviço uns dos outros. Mas uma aplicação importante: ame como Jesus te ama. Ame como Jesus te ama. Sirva com humildade. Não espere reconhecimento, mas siga o exemplo do seu mestre. Uma outra aplicação importante: busque purificação constante. O cristão já foi limpo no novo nascimento, mas precisa de confissão e santificação diária. Quarto, pratique a palavra. A felicidade prometida por Cristo está na obediência e não na informação. O texto termina dizendo: agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se praticarem. Não adianta apenas saber, mas a felicidade está em praticar. Não adianta apenas ter a informação, mas nós precisamos colocar a informação em prática. E quero concluir então dizendo que no cenáculo Jesus nos deu mais do que uma lição. Ele nos deu o seu coração. Ele sabia da traição de Judas, da negação de Pedro, da fuga dos discípulos, mesmo assim os amou. Ele serviu aqueles que não o serviram, lavou os pés sujos com mãos santas. Ele nos chama a fazer o mesmo,
amar com perseverança, servir com humildade e viver com santidade. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Que Deus nos abençoe. Paz e graça. Vamos orar? Feche seus olhos.